Que alegria, que honra, que prazer estar aqui com vocês. E tudo que o pastor Alexandre acabou de dizer é a mais pura verdade. Nós estaríamos aqui na terça passada, mas a chuva nos impediu de até ter culto. E eu fiquei com meu coração remoendo isso. E alguma coisa dizia, Mauro, no meu coração, que eu estaria aqui hoje à noite. E Deus é tão fiel, irmãos, que Ele fez com que o desejo do meu coração fosse cumprido. E eu quero louvar a Deus e queria que você aplaudisse ao Senhor nessa noite. Ele é o Deus que governa todas as coisas. Obrigado, pastor Alexandre. Você, amado da minha alma, viu? Te amo. Se mora no meu coração, não paga aluguel. Mauro, obrigado pela honra de mais uma vez me conceder de estar aqui. Eu estou acompanhado, além do filho da irmã Maria. Quem é o filho da irmã Maria, pastor? Jesus de Nazaré. Eu também estou com o presbítero Rodrigo. Fica em pé, Rodrigo, por favor, a igreja te conhecer. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse moço? É um obreiro, músico, cantor também, e tem nos ajudado ali nesses 14 anos que nós somos pastores da Assembleia de Deus Filadélfia em Parque Paulista. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos reis, segundo livro das crônicas, desculpe, capítulo de número 3, segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. A epígrafe desse texto vai falar sobre a construção do templo começa. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 3. Os que encontraram digam amém. Diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados, e o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Versículo 6. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento. E o ouro era ouro de quê, irmãos? O que está escrito aí? Diga Parvaim. Diga comigo, 1, 2, 3. E o ouro era de Parvaim. Eu quero que você guarde essa expressão na noite desta terça-feira. E preste muita atenção no que o Espírito de Deus, Ele vai nos ministrar nessa noite.
Todos os que amam, todos que leem a Bíblia, com muito zelo, com muita reverência, bem sabem, irmãos, que Davi, um homem que recebeu de Deus o título de segundo o coração de Deus, ao desejar construir um templo para Deus, a história bíblica revela-nos que ele foi impedido por Deus pelo fato de ter as suas mãos manchadas de sangue, pelas guerras que participou. Porém, Deus não isentou Davi de outros privilégios acerca do templo. E que privilégios foram esses, pastor? 2 de extrema relevância para o coração de Davi. O primeiro privilégio que Deus concedeu a Davi acerca do templo foi de desenhar toda a planta para a construção do templo. E essa construção, ela não foi uma construção qualquer, mas uma senhora construção que entrou, irmãos, para os anais da história. Pois além do privilégio de Davi receber de Deus a planta para a construção do templo, Davi também recebeu o segundo privilégio de Deus acerca do templo. Qual, pastor? Davi recebeu também o privilégio de ofertar para a construção do magnífico templo em Jerusalém. Mas a oferta que foi dada por Davi não foi uma oferta qualquer, irmãos. Foi uma senhora oferta dada dos seus tesouros particulares. A Bíblia, ela é tão linda que ela narra essa história. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo, mas se você fechou, abra ela no primeiro livro das Crônicas, no último capítulo 29, o versículo de número 3 e 4. Olha o que diz esse texto, capítulo 29, do primeiro livro das Crônicas. E ainda de minha própria, pastor Eduardo, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Observe o versículo 4, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir. Repita comigo, 3.000 talentos de ouro. Diga, de ouro de Ofir. Quando eu li essa expressão, a minha curiosidade foi aguçada, irmãos. Algumas vezes os meus olhos passaram sobre esse texto, e eu confesso que a minha mente, ela prosseguiu adiante da leitura bíblica. Mas recentemente eu me deparei com a curiosidade de pesquisar acerca, pastor Eduardo, dessa oferta dada por Davi dos seus tesouros particulares, desses 3.000 talentos do ouro da terra de Ofir. E lendo a Bíblia expositiva do pastor americano Jim Swagger, ele vai, no seu comentário desse texto, dizer
que esses 3.000 talentos de ouro, dado por Davi dos seus tesouros particulares, avaliado no ano de 2004, chegou-se à conclusão de que Davi deu aproximadamente 10 bilhões de dólares, o equivalente a 50 bilhões de reais dos seus tesouros particulares. O pastor Jim Swag vai mais além. Ele disse que, segundo uma pesquisa muito detalhada, o custo da construção do templo que Salomão construiu foi de aproximadamente 1 trilhão de dólares, o equivalente a 5 trilhões de reais. E quando eu olhei para essa descoberta, o meu coração e a minha mente se reportou para um sentimento de que infelizmente ainda existem crentes que permitem que o seu coração seja furtado pela avareza. Irmãos, o Deus a quem nós servimos, além dele estar sentado no seu alto e sublime trono, ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tesouros escondidos para nos dar. Só que o texto de 1 Crônicas 29:4 diz que o ouro dado por Davi era da terra de Ofir, um dos ouros mais procurados e mais valiosos dessa época. Porém, quando chega o momento de Salomão decidir adornar o templo por dentro, não foi somente o ouro da terra de Ofir, mal usado para ornamentar o templo por dentro. Pois o texto de 2 Crônicas 3:6, que li com vocês, é explícito em dizer também que o ouro usado para esse detalhe da ornamentação do templo por dentro era de Parvaim. Repita após mim, por favor: Parvaim. Pastor, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca ouvi alguém sequer fazer menção do ouro de Parvaim. Pois é assim mesmo, irmãos, porque Deus, ele tem a capacidade de nos surpreender. E hoje nós vivemos um tempo muito complexo. Complexo por quê, pastor? Porque nós temos a probabilidade de vivermos expectativas, tanto negativas quanto positivas, na nossa jornada de vida. Às vezes, pastor Eduardo, nós somos surpreendidos por Deus quando encontramos algumas coisas, irmãos, em lugares onde jamais esperaríamos encontrarmos. Ao ouvirmos coisas de pessoas que jamais esperaríamos ouvirmos, ou até mesmo recebermos coisas de quem jamais esperaríamos recebermos. Esse é o caso de Parvaim, um lugar onde nada se esperava, nem dava para acreditar na possibilidade de sair alguma
coisa de valor da região de Parvaim. Eu me reporto à lembrança do capítulo 1 e do versículo 46 do Evangelho de João. Vocês lembram dessa história? Jesus já tinha chamado Filipe para fazer parte do colegiado apostólico dos discípulos. E quando chega no capítulo de número 1 do Evangelho de João, Filipe, muito alegre, afoito, ele passa por Natanael e ele diz assim: Natanael, vem conosco, porque nós encontramos aquele que a lei e os profetas diziam. Nós encontramos Jesus de Nazaré. Aí Natanael faz uma pergunta muito intrigante a Filipe, diz assim: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe responde: vem e vê. Oh irmãos, o Deus que está sentado sobre o globo da terra, Ele ainda tem o poder de confundir os conceitos humanos, de surpreender a minha e a sua vida e deixar muita gente de queixo caído. Essa história, ela fala de Parvaim. A geografia bíblica não dá muitos detalhes sobre a região de Parvaim, mas diz que era uma região inóspita, distante, e que ficava aproximadamente a 600 quilômetros da cidade de Jerusalém. Eu creio que aqui, nessa noite, muitos dos que estão aqui nessa noite de adoração já ouviram falar ou leram muito, talvez, sobre o ouro de Ofir, o mais procurado da época bíblica. Muitos cantaram na canção Raridade de Anderson Freire, lembra? Mas nunca fizeram menção, pastor Eduardo, do ouro de Parvaim. E a pergunta que não quer calar nessa noite: por que, pastor Almir? Porque Parvaim, irmão, se trata de um lugar ermo, obscuro, de difícil acesso. Parvaim é, literalmente falando, um deserto. Só que apesar de todas essas contrariedades e pontos negativos aos olhos humanos, foi dali que os homens de Salomão retiraram o precioso ouro para ornamentar a casa de Deus por dentro. A única vez que a expressão Parvaim é citada é nesse texto que li. Você não encontrará em outra parte da Bíblia a não ser 2 Crônicas 3:6. E eu quero que você atente que, se você observar, que até o registro do cronista, o termo Parvaim quase foi esquecido. Porque se não fosse pelo ouro, nunca saberíamos da sua existência. Mas apesar das características negativas, o território de Parvaim proveu à casa do Senhor o melhor ouro da sua região. Sabe para quê, crente? Para mostrar que apesar de ser uma terra deserta e esquecida, foi de lá que proveu-se o melhor para o melhor lugar da terra, a casa de Deus. Pastor Almir, o que Parvaim tem a ver com a nossa vida espiritual e da nossa jornada com Deus? E eu lhe digo que tem muita coisa a ver, porque Parvaim representa e simboliza pelo menos 3 coisas importantíssimas na nossa jornada com Deus na terra. Primeiro, Parvaim aqui representa e é o símbolo daquele que tem um caráter forjado no deserto. Diga comigo: caráter forjado
no deserto. Quando falamos de deserto, aprendemos que deserto aponta para 3 tipos de lições. Primeiro, lugar de solidão, de difícil sobrevivência, pelo sol escaldante durante o dia, ausência de água e a baixa temperatura pela madrugada. A segunda lição: o deserto é o lugar que Deus, muitas das vezes, nos coloca, sabe para quê? Para nos esconder dos nossos inimigos. Terceiro, o deserto é o lugar onde Deus forja, onde Deus molda, onde Deus lapida o nosso caráter, como Ele quer. E um caráter forjado no deserto, por Deus, é um caráter forte. Mas pastor Almir, o que significa um caráter forte? É um caráter que não vende e nem negocia os princípios de Deus, e não se ilude com as iguarias e com as artimanhas do diabo, irmãos. É lamentável o que nós temos ouvido e visto nesses últimos dias. Quanta gente hoje manchando o seu caráter pelo jogo de interesse, por pura conveniência. Mas eu quero dar um conselho a todos que me ouvem aqui nessa noite, e um alerta: deixe quem quiser manchar o seu próprio caráter. Mas você que me ouve nessa noite, guarde isso. Aconteça o que acontecer, permaneça firme com o seu caráter sendo tratado por Deus dia a dia. Porque na medida que você for tratado por Deus, o seu caráter, você glorificará a grandeza de Deus na sua trajetória na terra. Provérbios 22:1, o sábio vai dizer que melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Eu conheço, e você também deve conhecer, muita gente que hoje está montada no dinheiro, mas o seu caráter está mais sujo do que puleiro de galinheiro, e lá no final da jornada vai ter que prestar conta com aquele que está sentado no trono de glória. Portanto, aconteça o que acontecer, não manche o seu caráter por nada, porque é Ele que vai te conduzir ao caminho da honra de Deus na face dessa terra. E quem crê nisso, levanta a sua mão ao céu e dá um lindo glória a Deus nessa noite. Aquele que vive e reina para sempre. Pastor, o que Parvaim significa e simboliza para a nossa vida ainda? Parvaim é o símbolo, pastor Eduardo e pastor Alexandre, daqueles que não têm a aparência do estereótipo, mas por dentro a riqueza do ouro. O ouro, irmãos, é um dos metais mais procurados e valiosos da terra. E ele está intrínseco à história da nossa vida espiritual, pastor, sim. Porque o ouro, segundo a Bíblia, representa 3 coisas. Primeiro, o ouro representa a divindade de Cristo. Segundo, o ouro representa a glória de Deus. E terceiro, o ouro representa o caráter de Deus. E o interessante é que essas 3 representações do ouro na Bíblia, ela não está embasada no estereótipo do homem, porque os valores espirituais de Deus são totalmente antagônicos, são totalmente contrários aos valores humanos. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Porque os valores humanos passam, irmãos, pelo crivo daquilo que é externo, daquilo que o dinheiro pode comprar, como por exemplo,
daquilo que é mais belo, daquilo que é mais forte, daquilo que é mais atrativo. Só que a Bíblia, ela é linda, e ela constantemente, ela combate esse tipo de conceito totalmente errôneo da natureza humana. Você lembra da repreensão que Deus deu a um profeta, um dos maiores profetas da história de Israel, chamado Samuel, na hora da escolha de quem seria o substituto de Saul? No capítulo de número 16, o versículo de número 7 do primeiro livro do profeta Samuel, o texto diz que quando os filhos de Jessé entraram pela porta dentro da casa do belemita, Samuel bateu os olhos em Eliabe, e diz o texto que Samuel disse: eis que está perante o Senhor o seu ungido. E diz o capítulo 16, o versículo 7, que Samuel foi repreendido pelo Senhor. O Senhor disse assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Eita! Já faz tempo, irmãos, que Deus está chamando a atenção para essa postura errada da igreja desses últimos dias. Gálatas capítulo 2, versículo 6, Paulo diz assim, que Deus não aceita a aparência do homem. Deus está preocupado diretamente com o nosso interior, porque Deus não se engana com a embalagem, com o rótulo. Deus conhece o conteúdo, porque diz ele pela boca de Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Ele vai lá e te comando, rebaraça, ele vai lá dentro, ele conhece cada um de nós minuciosamente. E observe que o ouro, irmãos, do texto revelado aqui, o ouro que Deus ordenou a Salomão para adornar o templo, foi o ouro de Parvaim. Pastor, isso não foi escrito aleatoriamente, não. Foi para marcar esta região e mostrar que aquilo que os homens não valorizam, Deus valoriza. Aquilo que os homens desprezam, Deus não despreza, porque Ele conhece a essência, o conteúdo do que vai aqui dentro de mim, de você. Você pode levantar a mão para o céu aí e receber essa graça de Deus que está sobre esse altar nesta noite. Pode adorar e bendizer ao Senhor nessa hora, porque o Senhor está aqui. Oh, aleluia. Eu vou dizer algo aqui. Tem muita gente por aí, irmão, se achando ouro, mas não passa de bijuteria. Deus conhece cada um de nós. E nesses últimos dias, pastor Alexandre, sabe o que Deus vai fazer? Para inverter as posições e surpreender a muitos, Deus ainda tem a capacidade dele ir lá em Parvaim, uma terra deserta, desconhecida, pegar a muitos e lapidar como ouro na sua presença, trazer para dentro da nova unção, vai lá fora, vai trazer aqui para dentro, vai dar um banho, vai levar no fogo do Espírito, vai lapidar com o seu poder e a sua glória, para manifestar a glória dele nesses últimos dias da terra. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e glorifique a Deus nesta noite. Por quê, pastor? Porque Deus ainda confunde, irmãos. O Deus a quem eu sigo e você serve, Ele ainda tem a capacidade de confundir os homens na terra. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Se você tem certeza, eu entrei aqui hoje, pastor, eu não sou bijuteria, eu sou ouro de Parvaim. Pode levantar a sua mão e adorar, porque você vai ainda dá muito fruto nesta caminhada. Só que tem uma coisa:
Brilhe aqui dentro da nova unção, mas brilhe lá fora também. Porque está na hora, irmãos, de nós tomarmos uma posição. A igreja está sendo afunilada na terra para o cumprimento do propósito escatológico de Deus, e você não vai ficar de fora. É hora de você entender o que é que tem dentro de você. Ouro. Se você é ouro de Parvaim, comece a brilhar por onde você passar. Porque por onde você passar, alguma coisa vai começar a acontecer de diferente. Há uma reminaraçuminamanto, há uma riqueza aqui dentro, há uma riqueza aqui dentro. É o ouro que Deus colocou dentro de mim, de você. É uma riqueza, imensurável da parte dele. E eu tenho certeza que aqui na nova unção tem muito ouro de Parvaim. Quem crê nisso, levanta a sua mão e adore aquele que vive, reina para todos sempre. Aplauda e glorifique a Deus. Pastor Almir, o que Parvaim representa e simboliza a mais? Além de Parvaim representar aqueles que são forjados no deserto, além de Parvaim representar aqueles que não têm a aparência do estereótipo, mas o ouro, a riqueza por dentro. Parvaim representa e é símbolo daqueles que passam pela provação do tempo para serem honrados por Deus. Teve algo, pastor Eduardo, que me chamou a atenção nesse texto. Tem algo que me chama a atenção no último ponto dessa mensagem. O que é, pastor? Observe bem que além dessa região, dela ser mencionada apenas uma só vez, repita comigo, uma só vez. A Bíblia, ela não revela, e ela não entra nos pormenores, quanto tempo durou para que a região de Parvaim fosse reconhecida pelo seu ouro e ela entrasse nos anais da história. Esse fato aqui tem muita coisa a ver, pastor Almir, com a nossa vida espiritual, sim. Porque por mais humilde que seja o crente, quem disser aqui nessa noite que não deseja ser honrado por Deus, nem que seja pelo menos uma vez na vida, em alguma área, eu digo com muita propriedade que isso é mentira. Quem é que não quer ser honrado, irmãos? Quem é que não quer ser reconhecido, ainda que seja numa questão simples? Só que nós precisamos entendermos e fixarmos na nossa mente que toda a honra de Deus em nossas vidas, elas serão precedidas por pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? 4 coisas. Primeiro, lutas. Segundo, tempestades. Terceiro, solidão. E quarto, esquecimento. Isso sempre fará parte do processo de Deus para nossas vidas, pastor Almir, sim. E quando eu me ative a esse último ponto dessa mensagem, o Espírito de Deus me trouxe à lembrança algo. Eu me lembrei de um hino, e da frase que há em um hino de Davi Sasser, quando ele canta Deus de promessa. Ele diz na ministração daquele hino que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E eu me lembrei disso e eu disse, é verdade. Porque se não fosse dessa forma, seria incoerência de Deus, e a honra seria invalidada, irmãos. E
não haveria história para ser contada. Eu perguntei ao pastor Alexandre no gabinete quantos anos tem de nova unção, quase 16 anos. Há uma história que está sendo escrita e já está sendo contada desta igreja que você faz parte. E se existe uma coisa que Deus não é incoerente. E eu quero me ater aqui à questão de que há uma lição aqui muito profunda, igual pastor. Não olhe somente para o momento da honra de um servo de Deus, mas tente descobrir o que ela ou o que ele já passou lá atrás, para que você entenda que é incoerente você começar a ler um livro pela parte final. Você já viu alguém fazer isso? Então eu me reporto a entender e a te explicar que não leia e nem se alegre com a história de Davi, que você conhece bem, quando ele se assentou no trono com 30 anos de Israel. Mas leia sobre a implacável perseguição que ele passou de 15 anos por Saul, que queria matá-lo. Não leia a história de José só quando ele se assenta no trono de governador, também com 30 anos. Mas leia sobre os 13 anos do processo que ele se submeteu para chegar e se assentar na cadeira de governador do Egito. Hoje, talvez alguns de vocês aqui, inclusive a minha pessoa, nós estamos colhendo frutos das lágrimas que derramamos nos processos lá atrás. E eu posso dizer isso de forma particular, sem ter pisado em ninguém, sem ter trapaceado ninguém. Eu tenho colhido frutos dos processos que foram instrumentos pedagógicos que Deus usou para tratar da minha vida. Então eu tenho de Deus a autoridade delegada por Ele, para dizer a você nessa noite: aquieta a tua alma, a sua hora vai chegar. Se você é ouro de Parvaim, espere, porque Deus vai te fazer a começar a brilhar no tempo certo. Oh, o Espírito de Deus, e Deus está vindo ao teu encontro. Aguenta firme. Ele não falha, Ele não mente, Ele não chega atrasado. Ele chegará na hora certa, no tempo certo. Os homens prometem e não cumprem, mas se Deus se prometeu, descansa a tua alma, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus fiel, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Eu vejo Deus, irmãos, num sentido como se Deus estivesse sentado no trono e Ele começasse a se mover e a dizer assim: nova unção. Recebe aí, viu, pastora Deise e pastor Alexandre? Vocês são ouro de Parvaim. Deus está escrevendo uma linda história desta igreja. E aqui Deus vai levantar, não é pouco não, mas é muitos para fazer a diferença nesses últimos dias. Você vai chegar no lugar que Deus disse que você chegaria. Esta igreja está escrevendo uma história. Vocês não são bijuteria, mas ouro de Parvaim, valioso para Deus, para brilhar nesses últimos dias e fazer com que o nome de Deus seja engrandecido nesta terra. Você recebe nisso e pode aplaudir ao Senhor e glorificar ao Deus dos céus.
Sabe o que eu acho interessante aqui? Eu já fechei a Bíblia. É que no reino de Deus, irmãos, tem espaço para todos. Ninguém toma o lugar de ninguém. Você imagine aqui, se o ouro de Ofir pudesse falar ao ouro de Parvaim, porque foram dois tipos de ouro usados para ornamentar o templo de Salomão por dentro. Imagine o ouro de Ofir dizendo: eu sou mais valioso, eu sou mais procurado. E ouro de Parvaim dizendo: e por que isso? Se nós estamos no mesmo lugar. A única diferença é que eu demorei para chegar aqui, mas eu estou no lugar de excelência. Eu estou ornamentando a casa do meu Deus por dentro. Para cada um de nós, Deus tem uma dispensação de um tempo reservado para fazer com que a sua honra seja manifestada na terra. Porém, para chegarmos a esse ápice do momento de ser colocado por Deus no lugar que Deus determinará para a vida de cada um de nós, precisaremos passarmos por tudo que Deus já determinou. E para uns ainda falta um tempo, mas para outros já está praticamente selado e decretado algo de Deus para a minha e para a sua vida. Quem pega isso nessa noite, eu quero que você fique em pé agora. Aleluia. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Prepara o louvor aí, meninos. Você que veio aqui nessa noite, na Nova Unção, e que tem sido um crente persistente, e que decidiu não abrir mão do valor que você tem para Deus, e de tudo que Deus já reservou para a sua vida. Só que as batalhas espirituais têm te feito pensar que o que Deus prometeu a você não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que elas vão se cumprir, porque a fidelidade de Deus é um atributo de Deus, que Deus não deixa passar desapercebido de maneira alguma. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e eu sei do valor que Deus imputou dentro de mim, quem eu era lá atrás e quem eu sou hoje diante de Deus. Aqui tem jovens promissores, tem obreiros promissores, tem obreiras promissoras. Vocês são ouro de Parvaim que ainda brilharão nesses últimos dias, e que a glória de Deus se manifestará, canasse, rebarabagaidios, se manifestará com muito poder e autoridade na terra. Eu quero que você saia do seu lugar, vem pertinho do altar aqui, porque eu quero orar com você aqui pertinho. Saia do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida agora. Venha, querida. Venha, moça. Oh, meu Deus. Aleluia.
Saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu sinto que Deus está forjando o meu caráter no deserto para manifestar o valor dele na minha vida quando se cumprirem as promessas que Deus me fez. Saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Você que às vezes passa por um momento de um desprezo, porque o ser humano valoriza o que é externo, mas dentro de você há um valor, e esse valor é de ouro de Parvaim. Deus tem um lugar, tem um espaço, tem uma honra para a vida de cada um de vocês. Vocês podem ministrar aí, meninos, enquanto os meninos vão ministrando aqui as meninas. Eu ainda aguardo você sair do seu lugar, porque eu quero orar por você. Oh, Espírito de Deus.
enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, e quando a gente vai afundar, quando as minhas forças se esgotar, e Deus proverá. Quem acredita nisso, irmãos? Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Pastor Alexandre, pastora Deise está aí, não tá? Vem cá, vaso. Veio socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo Pela fé, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. eu quero orar, irmãos, mas eu preciso dizer algo aqui. Fiquem aí vocês, eu vou orar com vocês. Pastor Alexandre, tem um texto na Bíblia, Naum capítulo 1, versículo 3, se não me falha a memória, que Deus usa o profeta para dizer que Deus tem caminhos nas tormentas e nas tempestades. Você conhece esse texto? Quando Deus está usando Naum, Deus está dizendo que Deus tem propósitos. E o que eu vou dizer aqui é com muita segurança. Seu coração fica às vezes acelerado, agitado, por não ter o espaço próprio que vocês desejam ter, principalmente a sua pessoa ao lado da sua companheira. Você já ouviu a história que Deus tira sono de alguém? Sabe, pastora Deise? Já leu isso na Bíblia, né? Que Deus não deixa rei dormir. Tudo que já foi feito nesse espaço não foi em vão. Parece loucura, irmãos, o que eu vou dizer. Quando esses meninos estavam ministrando, eu via como que uma barra de ouro. Estou pregando sobre ouro. Como que uma barra de ouro muito grande, ela descesse sobre esse santuário. E o Senhor dizia: diga ao meu ungido e a minha ungida, eu sou o dono do ouro. Não vai ser movido nada neste lugar, porque Deus vai tirar o sono de alguém. Anassi, rema, vem para cá, homem de Deus, fica aqui do lado de sua esposa. Não vai ser tirado nada daqui. Tira isso da tua cabeça e do teu coração, porque tudo que tu fez aqui foi com excelência, não foi? Eu já te disse isso uma vez. Foi com muita excelência.
tudo tem um dedo teu aqui, da companheira. E não vai ser movido nada daqui. Pelo contrário, vai ser acrescentado. E eu lhe digo isso com muita segurança como profeta. Não tenho ouro nem prata, mas boca no pó, e eu ainda ouço a voz do Eterno. Que esse lugar será um celeiro. Tem obreiros que estão aqui sendo lapidados e forjados pelo céu ao teu lado, já construindo uma história nesse lugar. Mas te prepare, não te surpreenda do que Deus vai fazer. Meu Deus, não, Deus vai fazer algo que tu saberás que é o teu Deus. Deus tira de quem tem para dar a quem não tem. Tu sabes muito bem. Só que o tratar desse lugar vai ser uma coisa entre Deus e alguém. E Deus vai colocar essa barra de ouro nas tuas mãos e da pastora Neis. E não pergunta de onde virá. Haverá uma conversa, haverá uma reunião. Alai de canu se remandará baragai. Deus tira sentimento e coloca sentimento. Tu lembra do coração de Faraó? Ele endurecia e amolecia. Deus tira prazer do coração de alguém por algumas coisas terrenas. E tu vai contar com tua companheira esse grande testemunho. Eu quero que todos vocês que estão aqui, inclusive vocês que eu vou orar, estendam as mãos para cá. Pastor Eduardo, vem aqui. Irmãos, muitas das vezes vocês saem daqui abençoados por Deus e não sabem as guerras que esse casal passa, pela grandeza do amor por esse lugar e pelo reino de Deus. Só que Deus não é ingrato. E Ele recompensará a vida desse casal de pastores, que é o pastor de vocês. Eu vou colocar, pastor Eduardo, as mãos sobre a sua mão, e eu vou transmitir algo sobre a tua vida. E debaixo da autoridade do profeta, que ainda eu estou com o microfone, você colocará as mãos sobre os seus pastores agora. E junto com essa igreja eu quero orar. E você terá, da minha parte, como profeta de Deus, a autoridade para ministrar sobre eles. Estenda a sua mão, igreja, para cá. Senhor, aqui está. Pode colocar. Eles têm sido um instrumento. Eles têm sido bálsamo na vida dessas ovelhas, para curar feridas, para apaziguar conflitos e guerras. Mas nesta noite o Senhor decidiu fazer algo sobrenatural. A tua igreja está orando. O Senhor vai derramar uma chuva das riquezas dos tesouros escondidos e vai adornar a vida de Alexandre e Deise nesta noite. Os teus ungidos e pastores dessa casa, vai envolvê-los com a tua glória e com a riqueza do céu. Abre as mãos, pastor Alexandre, a outra mão, coloque nas mãos deles agora, e pela autoridade delegada sobre a minha vida ao pastor Eduardo, que o tesouro que estava escondido para ser entregue a eles, o bom depósito do céu se rasga hoje.
Feche as mãos de vocês. Dê um abraço, pastor Eduardo, do pastor Alexandre, depois da sua pastora. Eu quero abençoar vocês aqui agora. A igreja permaneça com as mãos estendidas. Aleluia. Aleluia. Mauro, vem cá. Ore por essas vidas aqui. Senhor, aqui estão os teus filhos, meu Deus. O Senhor sabe como que eles chegaram nesse lugar. O Senhor sabe do jeito que eles vão sair desse lugar. Meu Deus, que o Senhor possa fazer algo que homem nenhum possa fazer. De forma alguma, Senhor. Deus, entra de dentro para fora, meu Pai. Transforma essas vidas. Faça algo diferente sobre essas vidas. Meu Deus, aquilo que eles vieram buscar na tua casa. Aquilo, Senhor, o propósito ao qual eles vieram para esse lugar, meu Deus. Que o Senhor possa derramar do céu para a vida deles, meu Pai. Meu Deus, mas que eles saiam desse culto de terça-feira. Meu Deus, que eles possam sair essa noite daqui com a resposta do céu para suas vidas, para sua casa. Meu Deus, eles entram com providência onde que homem nenhum pode entrar. Entra onde, Senhor, aonde que nenhum homem pode tocar. Mas o Senhor pode. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que realiza. Eu não sei se alguns deles receberam laudos médicos. Eu não sei se é a área financeira. Eu não sei se é a área familiar. Eu não sei em que parte, meu Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é aquele que esquadrinha, o Senhor é aquele que reproduz e faz todas as coisas. Então essa noite, meu Deus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos algo acontecendo no mundo espiritual, e que eles possam sair daqui, Senhor, com a sua vitória, com a sua resposta. Que não seja mais uma noite, que não seja mais um culto, que não seja, meu Pai, de forma alguma mais uma noite, Senhor, de qual forma. Não, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus a resposta chegando para a vida deles, em nome de Jesus. E se você crê, aplaudo no nome do Senhor Jesus. Aplauda com força, irmãos.